Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma videoaula. Nós estamos estudando nesse ano de 2024, no primeiro trimestre, a lição O Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, datada do dia 21 de janeiro de 2024, com o tema A Natureza da Igreja. O texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. É a verdade prática. Conhecendo a Igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então, vamos falar sobre a natureza da Igreja e junto comigo aqui, como já é de costume, debater sobre temas importantes das revistas, está aqui o evangelista, professor e irmão Wesley. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, demais assinantes do canal EBD em Ação, todos aqueles que semanalmente estão aqui nos acompanhando, e a você também, que quem sabe está aqui pela primeira vez, é bom tê-lo aqui, e que Deus em Cristo continue abençoando a todos nós. Bom, Wesley, nesta lição vamos falar sobre a natureza da Igreja. Nas lições passadas nós falamos dois temas interessantes, que foi a origem da Igreja e depois as imagens bíblicas da Igreja. E hoje, sobre a natureza da Igreja, temos aqui vários assuntos que vão dizer sobre a naturalidade dela. Então, a natureza da Igreja, na sua dimensão confessional, o primeiro ponto diz assim que ela está fundamentada na palavra, até porque Cristo ele fala sobre a fundamentação da Igreja na palavra, né? Por exemplo, as doutrinas, a inspiração das Sagradas Escrituras. Nós temos os ensinos que a Igreja ao longo do tempo vem pregando, vem ensinando. Então ela é fundamentada biblicamente na palavra, a Igreja. Perfeito. E quando nós olhamos principalmente para a declaração de Jesus Cristo, quando ele fala acerca da Igreja pela primeira vez, inclusive, naquela conhecida passagem que ele fala ao apóstolo Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós entendemos que a pedra a qual ele está se referindo é ele mesmo. Ele mesmo. Que é a palavra encarnada, por assim dizer. A questão do verbo ali, né? Exatamente. O verbo se fez carne. Exatamente. E ele então é a palavra encarnada. Sabemos que existem várias revelações de Deus pelas quais Deus torna-se conhecido do ser humano, a revelação geral, tratando-se da natureza, das coisas que foram criadas, como o salmista diz, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e tem a revelação especial de Deus, que é a palavra escrita e a palavra encarnada. Ambos são palavras vivas. E aqui nós vemos já a centralidade de Cristo dentro da igreja. A igreja, que é a igreja de fato e de verdade que se preza, ela é fundamentada na palavra e, portanto, ela deve ser cristocêntrica, porque se Cristo é o fundamento da igreja, Cristo deve também ser o centro dela. Todo o discurso deve girar em torno de Cristo, a obra, as ações, tendo Cristo como modelo e Ele como objetivo máximo e final de toda a questão de obra e também de discurso. Ele até dá um exemplo de uma parábola, né, dos que edificaram a sua casa na areia e os que edificaram a sua casa na rocha, e dizendo assim, os que edificam a sua casa na areia são igual àqueles que ouvem e não guardam a palavra, e os que edificam na rocha, os que ouvem e guardam, né, mostrando que os que guardam, leem, guardam, aprendem a palavra, as doutrinas, eles são fortes quanto aos vendavais, às intempéries, às adversidades, né? Exatamente. E ali a gente observa que ele está falando exatamente desse fundamento que é a palavra de Deus, que pode fazer com que nós tenhamos certas resistências e estamos fundamentados naquilo que é devido, né? Em um sólido alicerce, considerando então esse alicerce como que sendo a palavra de Deus. Então, uma igreja verdadeira, ela está fundamentada na palavra. E quais são as implicações disso? Significa dizer que a igreja verdadeira ela tem uma boa doutrina,
que não negocia a palavra, que não abre mão da correta interpretação e que não abre mão de combater heresias e modismos que venham a afetar a saúde da igreja, visto que a palavra de Deus é o principal elemento de alimentação para que a saúde da igreja venha a ser preservada. Então, qualquer ameaça que se levanta contra essa saúde, a igreja que está fundamentada na palavra, ela vai denunciar, ela vai rechaçar essas ideias, porque ela prima pela palavra e pela saúde da igreja que advém dessa palavra. E o segundo ponto aqui da natureza da igreja na dimensão confessional é que ela é habitada pelo Espírito. Aí nós temos diversas passagens bíblicas que fundamentam que o Espírito de Deus ele habita na igreja, né? Quando ele disse assim para os discípulos: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que a igreja pode receber, né? Então, quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito de Deus já faz morada nele através da igreja, né? Ele, como igreja, tem a igreja é a morada do Espírito. Exato. E aí Paulo vai dizer que se vivemos em Espírito, que andemos também em Espírito, né? Se andemos, que vivemos, e etc. e tal. Porque nós somos direcionados agora pelas instruções do Espírito a prova de que o Espírito de Deus ele mora na igreja, a força motriz é o tríplice ministério do Espírito, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Então nós vemos essa obra poderosa do Espírito de Deus convencendo para a salvação e depois habitando, né, na igreja. Perfeito. E isso compete nos dizer que a igreja que é fundamentada na palavra e em decorrência disso ela vai ser habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. A gente já até falou aqui na lição passada sobre a questão da morada, né, de Deus, da igreja como casa. E aqui mais uma vez a gente vai passar, né, por esse ponto, que na verdade é até uma pedra de toque nessa lição, se a gente for observar ela toda. Deus, ele habita no meio da igreja, ou na igreja. A habitação de Deus não é um crente individual, mas é a igreja. Deus habita no coletivo e, portanto, ele habita na igreja. Sim. E se o Espírito habita na igreja, como Jesus de fato, ele afirmou, porque Jesus ele foi enfático, ele disse: eu enviarei o Consolador e ele habitará convosco e estará em vós, falando dos discípulos, que posteriormente esses discípulos estariam no Pentecostes, quando a igreja seria inaugurada, e portanto vós, ele está se referindo aos discípulos de forma direta e à igreja de forma indireta ou até direta, por assim dizer. Então, o Espírito não só habitaria, ou seja, não seria apenas a residência do Espírito Santo, mas a estadia dele. O Espírito não só habita, mas também está. Alguém pode morar aqui em Cuiabá e estar lá em São Paulo, mas o Espírito não. Ele não só habita, mas também ele está. E se o Espírito está, uma das marcas evidentes dessa estadia do Espírito Santo, dessa morada do Espírito Santo, é a obra que ele produz no meio dos cristãos, que é o que o Senhor afirmou, a regeneração. A igreja é composta de pessoas regeneradas e regeneradas pelo Espírito Santo, que atua nesse tríplice propósito de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, uma vez o homem sendo convencido dessas três coisas, de que ele é pecador, de que a justiça não é dele, mas a de Cristo, e que virá o juízo esse que nós podemos escapar desde que estejamos em Cristo, fazendo essa obra então no homem, para que o homem seja regenerado e apto para receber graciosamente de Deus a salvação da nossa alma. Então, o Espírito, quando habita na igreja, a implicação disso é que essa igreja é composta por pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo. Quem faz parte da igreja anda no Espírito, quando o comentário diz algo, quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, ele regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito, né? Então, quer dizer, como que nós podemos explicar isso para os nossos amigos, professores, alunos? O que é esse andar em Espírito, né? Isso é algo interessante. Inclusive, isso tem sido objeto do meu estudo já há algum tempo.
a questão de andar no Espírito Santo. Paulo trata disso no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, e alguns estudiosos consideram a Epístola aos Romanos, o seu capítulo 8, como o ponto máximo da Epístola. Há quem diga que Romanos é mais pneumatológica, portanto, mais do Espírito Santo, né? Tem mais pneumatologia do que a própria cristologia dentro da Epístola aos Romanos, porque o capítulo 8 é o ponto máximo deste capítulo, onde Paulo vai delinear acerca sobre da importante obra do Espírito em nós, e o que o Espírito faz conosco nesse propósito de salvação, inclusive. E aqui, quando o comentarista traz a ideia de que quem faz parte da igreja anda no Espírito, isso tem tudo a ver com o ser igreja ou fazer parte da igreja. Porque Paulo, nesse texto do capítulo 8, ele diz: se vocês têm o Espírito de Deus, vocês são inclinados para as coisas de Deus. Ou seja, se é que vocês têm o Espírito de Deus. Ou seja, quer saber se o Espírito de Deus habita em nós? Vejamos a que ou a quem estamos sendo inclinados. E para Paulo, aquele que tem o Espírito, ele vai andar em Espírito e, portanto, ele vai ser inclinado, direcionado para as coisas de Deus. Ou seja, o Espírito vai trabalhar não apenas no nosso exterior, mas ele vai trabalhar em nosso interior, em nossas vontades, em nossos desejos, de maneira tal que nós não só faremos as coisas de Deus por mera obrigação, mas por prazer e em alegria. E é isso que o Espírito produz em nós. Se nós estivermos em Cristo e o Espírito de Deus habita em nós, então nós seremos guiados, direcionados às coisas de Deus. E no capítulo 5 de Gálatas, ele vai tratar: aquele que semeia no Espírito, colhe do Espírito vida, e aquele que semeia da carne, colhe da carne morte e destruição. Então perceba que mesmo sendo o Espírito que nos guia as coisas que são de Deus, mesmo assim existe algo que é uma consequência daquilo que nós fazemos. O Espírito, ele nos guiará se ele estiver em nós, mas existe um trabalho que somos nós quem fazemos, pois o texto diz que existe uma responsabilidade humana no sentido de semear. Se você semeia no Espírito, você vai colher do Espírito. Se você semeia na carne, você vai colher da carne. Então, aqueles que estão andando em Espírito, cultivando as coisas do Espírito, o Espírito vai guiá-los para as coisas de Deus e ele será direcionado então nesse caminho. Esse segundo tópico da lição, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Aí ele fala da igreja local e da igreja visível, local e visível, falando biblicamente que em relação ao espaço, ao templo, às pessoas, essa é a igreja local e visível, quer dizer, às vezes nós denominamos o templo como uma igreja, vamos à igreja. E na verdade é o templo, né? Onde a igreja se reúne. Mas a igreja que ele está chamando de visível são as que nós vemos. Pode ser uma igreja local, como eu disse ali. A igreja local é a Assembleia de Deus ali no nosso bairro. Ela é local ali, aí se dá o nome do bairro. Então você sabe o local dela. Então nesse caso é a igreja visível, que você vê, que você percebe, que você está sintonizado ou inserido através do espaço. Então é um local determinado. A gente vê isso nas cartas de Paulo, quando ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, na Ásia. Você falou das 7 igrejas, né, da Ásia. Então, nesse caso, chamado igreja local e visível. O local da igreja e a visibilidade, que são os irmãos que ali congregam, né? Exatamente. Quando trata-se de igreja, é bom fazer essa distinção da igreja visível, da igreja invisível, né? Certo. E essa questão dessa divisão que se tem ao falar sobre a igreja é exatamente para que nós venhamos identificar. Uma é a instituição e a placa da igreja que temos em determinado prédio que frequentamos semanalmente, enfim. Essa é a igreja visível, aquela que está em nosso bairro, aquela que podemos dizer, estamos indo a ela, como o senhor muito bem disse aí, geralmente essa expressão
seria melhor colocada como indo ao templo. Ao né? templo, A igreja local e a igreja visível é isso, aquilo que nós podemos ver, como o próprio nome já sugere. Essa é a igreja local. E ela é importante por demais também, né? Nós não podemos dizer. É claro que quando a Bíblia diz, e o Senhor Jesus faz referência, que Ele vai edificar a sua igreja, Ele estava falando da igreja invisível, da igreja dele, que é composta de várias pessoas, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as raças, de todas as tribos. Essa é a igreja a qual Jesus está se referindo. Essa é a igreja a qual Ele comprou com o seu precioso sangue. E dessa igreja decorre a igreja visível, que é aquela onde nós cristãos nos alistamos, comungamos com os irmãos. Porque a igreja ela é o corpo de Cristo, e nós só podemos entender e relacionar bem com a igreja, à medida como a palavra de Deus nos ensina, se nós estivermos alistados em um local, em uma igreja local, em uma igreja visível, né? Comunicar aos santos as suas necessidades. Como faremos isso se nós não estivermos participando de uma igreja local? Então isso é importante também a gente denotar aqui. E nesse segundo ponto, do segundo tópico, as particularidades das igrejas locais, cada igreja tem sua particularidade, tem seu problema, tem sua dificuldade, tem suas qualidades. Por isso que foi enviado para as igrejas da Ásia 7 cartas, porque cada uma tinha uma falta, né? Para um ele dizia: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Já para outros, né, ele dizia: toleraste aí a doutrina de Jezabel. Então cada um ele vai dizendo uma particularidade, porque cada um tem seus problemas, né? Cada igreja tem seus problemas, e não existe igreja local sem problema. Ou com problemas iguais. Ou com problemas iguais, exatamente. Às vezes tem dimensões de problemas semelhantes, mas cada igreja tem a sua particularidade, cada igreja local, né? Cada igreja visível, cada ajuntamento de pessoas compondo uma igreja local tem as suas particularidades e os seus mais diversos problemas. E tem problema, não existe igreja local perfeita. Alguém até disse aquela máxima, né? Se você um dia encontrar uma igreja perfeita, não faça parte dela. Porque se você entrar nela, ela deixará de ser perfeita. Você será o problema. Você será o problema. Se é composta de homens pecadores, homens fora do jardim, todos que têm um pé de barro, não importa quem seja, então haverá problemas. E é por isso, inclusive, pastor Gesiel, que Deus, sabendo disso, Ele constituiu a igreja e deu à igreja líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Além de tudo, para edificar a igreja, mas também para administrar esses problemas. Exatamente, é para isso que são os pastores, doutores, os mestres, né, inclusive, né, eles têm esse dom ministerial para poder ajudar a igreja. Agora, um outro ponto aqui do segundo tópico é o terceiro, universal e invisível. Aí nesse caso ele está dizendo assim que a igreja ela está em todos os lugares. Ele fala universal. Quando ele está se referindo a universal, não é a denominação universal do reino de Deus. Do reino de Deus. Ele está se referindo à igreja cosmopolita, vamos dizer assim, que vive em torno do planeta. As diversas denominações que tem Jesus, que tem as doutrinas centrais do cristianismo em si, vamos dizer assim, para resumir. E invisível porque nós não sabemos onde está a igreja que será arrebatada, o cristão fiel, a igreja de Cristo verdadeira, porque em várias denominações que compõem ali as doutrinas fundamentais do cristianismo, há cristãos fiéis. Então pode ser que os fiéis estejam na Assembleia, na Madureira, na Batista ou em outras denominações sérias, que prezam pela palavra de Deus, que pode ter divergência de costumes, dentre outros, mas que acreditam em Cristo como Salvador, na Trindade, na graça, nas doutrinas fundamentais, no arrependimento, no perdão, no pecado. Então, eles estejam espalhados por estas denominações. Então, é chamado igreja invisível.
O que é a igreja visível que nós acabamos de falar? É aquela igreja local com os irmãos que nós conhecemos. Mas a invisível são os fiéis que nós não sabemos onde estão, que não conseguimos identificar, não é assim? E o pastor José Gonçalves ainda vai dizer que eles não se limitam, né, ao tempo nem à geografia. Ou seja, eles fazem parte dessa igreja invisível, não só os cristãos vivos, mas até os cristãos mortos em Cristo, conforme Hebreus. Então essa igreja invisível, como ele mesmo diz, é até difícil de ser identificada no sentido de abranger ali todas as questões que compõem essa igreja invisível. Ele cita um exemplo bem interessante, dizendo que em uma cidade, e aí ele fala, né, do aspecto importante de se diferenciar denominação de igreja. Numa cidade pode ter várias denominações, o senhor já até citou aí, né? Sim. E ser composta de várias denominações, Igreja Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus, outros ministérios, enfim, batistas, presbiterianos. São várias denominações, mas uma única igreja, ou seja, composta dos salvos que estão dentro dessas instituições, dessas igrejas locais, por assim dizer. Ou seja, todos eles, embora com denominações diferentes, os salvos dessas denominações compõem uma única igreja. E é importante dizer que, mesmo essa igreja sendo composta pelas várias denominações, não é qualquer ajuntamento que pode ser denominado como uma igreja, né? E o pastor José Gonçalves até cita o Apocalipse capítulo 3, verso 9, quando fala acerca de uma sinagoga de Satanás. Parecia igreja, mas era uma sinagoga de Satanás. Ou seja, não é qualquer ajuntamento que pode ser considerado uma igreja. Um ajuntamento que não é fundamentado na palavra, onde o Espírito não habita, o Espírito não regenera e as pessoas não são guiadas pelo Espírito, perdeu a razão de ser e, portanto, não pode ser considerado uma igreja. Porque tem muito ajuntamento, muitas placas, muitas denominações que diferem da doutrina, que não tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, que não acreditam nela com a palavra de Deus inspirada, na inerrância da Bíblia. Então não pode ser chamado de igreja, né? São ajuntamento, aglomerações, mas não são igrejas. Então não pode ser contado como a igreja de Cristo, porque já falamos no primeiro ponto sobre a igreja estar fundamentada na palavra. Esse terceiro tópico da nossa lição, a igreja na sua dimensão comunitária, falando em comunidade. Então a comunidade, segundo esse primeiro ponto, a igreja ela é una. Ela é una no sentido de que ela é una no sentido de ser indivisível, não pode ser várias, né? Então na analogia do corpo que Paulo fala, que inclusive na leitura bíblica em classe, ele fala que a igreja é semelhante a um corpo, usando as figuras, os símbolos da lição passada. A igreja é semelhante a um corpo. O corpo é um, mas com muitos membros. E cada membro com a sua funcionalidade, com a sua função, com o seu valor, com a sua dependência, e cada um depende um do outro. Então esse é o corpo. Então por isso que ela é una, irmão. Então a figura do corpo aí é a mais bem colocada por Paulo aí, né? Perfeito, porque o corpo, muito embora tendo muitos membros, ele é um. E, portanto, ele é indivisível, né? Como o próprio pastor José Gonçalves vai afirmar aqui no terceiro tópico, o ponto 1. A igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. E aqui a gente entende, né, mais um aspecto. Quando a gente falou sobre imagens bíblicas da igreja, a gente perpassou por essa questão do corpo. A igreja é considerada o corpo de Cristo, estava relacionada, né, com as funções da igreja, e a gente percebe como essa igreja de Cristo ela é unida, no sentido de que é impossível ser um cristão e não fazer parte da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, que, aliás, essa é a eleição de Deus, né? A eleição de Deus não significa que Deus elegeu indivíduos, mas que Deus elegeu o propósito e Deus elegeu a igreja
para que essa pudesse herdar a salvação. E, portanto, essa igreja deve ser unida. E ela é unida por natureza. E, portanto, aqueles que dela fazem parte têm que compreender esse espírito que unifica e que faz com que a igreja tenha comunhão entre si. E aí ele prossegue dizendo que esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo partidarismos e as preferências e os exclusivismos se quisermos perseverar a unidade da igreja local. Então, a unidade da igreja local, ela deve ser preservada e principalmente guardada. Quando a gente vai, inclusive, para a igreja de Corinto, havia uma divisão ali que eles consideravam ela espiritual demais. E se tem uma coisa que é perigoso para a igreja, é essas divisões, quando elas são tidas como que sendo espirituais, né? Não me misturo com fulano por conta disso, daquilo. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas. E o pior dos grupos, por incrível que pareça, era aqueles que diziam que eram de Cristo, né? Por que era de Cristo? Porque não queria ouvir Apolo, não queria ouvir Pedro, não queria ouvir Paulo, né? E portanto era o pior dos grupos. E com isso estava havendo aquele partidarismo e estava havendo ali uma divisão na igreja. Nós não podemos, em hipótese alguma, incentivar esse tipo de divisão. A igreja de Cristo deve ser unido. Essa é a marca de uma igreja verdadeira, união e comunhão entre os irmãos. Era o que Paulo desejava no segundo ponto, né? Paulo escreveu à igreja de Filipos, ele dizia, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, uma mesma coisa, né? Então, assim, ele queria essa unidade da igreja e era o desejo, e é o que a gente deve motivar, incentivar quando falamos de igreja, essa unidade. Agora, uma coisa interessante que esse terceiro ponto aqui destaca é a diversidade na unidade. Aí vamos pegar, por exemplo, a figura do corpo. É um só. Isso é unidade. E a diversidade, vários membros. Agora, esses vários membros, cada um diferente do outro. Né? Então, isso é diversidade na unidade. Paulo até diz assim, se o olho disser à mão, eu não faço parte do corpo, porque eu não sou mão, aí onde estará a função do olho de enxergar as coisas para que a mão pegue? E a mão, ela depende do olho, né? Porque se a mão só pega, mas ela vai pegar o que? Se o olho não direcionar e o cérebro não disser o que ele deseja que ela pegue. Então, mostra a dependência, lógico, está falando da diversidade na unidade, há diversos membros, mas num só corpo, diversas funções, mas cada um, aí falando da dependência, cada um dependente um do outro. Nenhum membro do corpo subsiste sem depender de nenhum. Todos dependem de uns dos outros, né? Perfeito. E essa diversidade na unidade, o pastor José Gonçalves, inclusive, vai compará-la com a Trindade. Sim. A Trindade, como nós cremos, são três pessoas distintas, portanto diferentes, mas um único Deus. Ou seja, diversidade só Deus na unidade. Unidade na diversidade. E a igreja também. A igreja é composta por vários membros, um diferente do outro. E, portanto, isso não é uniformidade, mas unidade. Mesmo com as nossas diferenças, nós podemos ser unidos, né? E as divergências são várias, as mais variadas. Por exemplo, eu não posso pensar exatamente como o Senhor, mas existe um princípio que no reino de Cristo, ele deve ser considerado para que nós possamos viver em unidade. E Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos próprios filipenses citados aqui no texto. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, isso é o quê? Isso são balizas criadas pelas Escrituras para parametrizar a unidade da igreja. Ou seja, eu penso diferente, mas vou considerar o pensamento dele também. Eu vou considerar a forma como ele pensa, porque pensar diferente não é errado e nem tampouco pecado. É claro que nós não podemos pensar diferente com coisas que são triviais, centrais para a fé cristã, melhor dizendo. Então, mesmo nessa diversidade e até de pensamentos, pode haver unidade se a gente seguir princípios. Sermos humildes, considerar os outros superiores a nós mesmos,
até na forma de pensar, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que é com honestidade, que é com justiça, nisso nós vamos pensar. Pensemos nisso. E ainda que seja pensado de forma diferente para chegar nessa justiça, nessa honestidade, mas mesmo que em formas diferentes de pensar, nós não podemos deixar de sermos unidos. Por que devemos ser unidos? Porque o objetivo é um só. Qual que é o objetivo de nossa fé? Cristo. E que, portanto, essa união deve ser o motivo e o objetivo da nossa fé, chegar até Ele. Estamos todos no mesmo caminho. Nós não temos atalho, o caminho é um só. E, portanto, ainda que pensando, ou ainda que sendo diferentes uns dos outros, quer seja de maturidade de tempo, o propósito é o mesmo, é Cristo Jesus, e, portanto, isso deve parametrizar a nossa unidade, a nossa união e também a comunhão. Maravilha, portanto, chegamos ao final de mais uma lição, e essa lição bíblica, a qual abordamos a natureza da igreja, e que trouxemos aqui alguns aspectos da igreja nos pontos apresentados pelo comentarista, e que o professor, o aluno, irá explorar em um tempo maior na escola dominical, com a habilidade que lhe é peculiar, e que agradecemos a você por ser inscrito nesse canal. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal EBD em Ação, ative o sininho para você receber notificações quando postarmos um vídeo novo, você vai receber a notificação, então você vai assistir de primeira mão. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima aula, e que todos nós tenhamos uma aula produtiva no próximo domingo, e que Deus em Cristo continue a nos edificar através da sua palavra e a ferramenta da Escola Bíblica Dominical.